Olá pessoal, dessa vez vim compartilhar com vocês algumas indicações de romances espíritas. Então se vocês gostam desse tema, eu vou estar trazendo também aqui nos próximos vídeos, falando sobre esses temas relacionados à espiritualidade. Então assim, é um tema que realmente chama minha atenção, eu tenho muita curiosidade, eu sempre tive muita curiosidade sobre esses temas, já tenho assistido vários vídeos, lido vários livros e acredito que é bem interessante também de conhecer essas versões aqui. Algumas delas talvez vocês já tenham ouvido falar e eu gostaria de que vocês também comentassem aí. O primeiro que indico para vocês é Como Esquecer, esse aqui é da autora Rose Elizabeth Mello. E a gente vai conhecer nesse livro, né, logo a capa já chamou minha atenção quando eu vi na Amazon, eu adquiri alguns livros de lá, então esse livro vai nos fazer refletir sobre a relação a dois, sobre quais são os motivos de estar junto, né? Qual a realidade que cada um vive. E esses mundos, quando eles se ligam, né, entre duas pessoas, o que pode acontecer? Quais são as situações que envolvem, né, para que a gente possa estar valorizando a pessoa que está do lado, aprendendo com ela, ensinando, trocando experiências. Então assim, é um livro que desde a sinopse já me chamou a atenção, a capa, né, principalmente a capa, quando eu vi já me chamou a atenção o nome. Então assim, são situações que a gente está refletindo, né, vai refletir sobre o casal aqui, Beatriz e Antônio, e também refletir sobre diversos outros casais que a gente conhece, e se vocês também tiverem relacionamentos, né, para que a gente possa estar comentando depois em um outro vídeo falando sobre esse romance. O outro livro que trago para vocês, esse daqui é Estava Escrito, do autor Maurício de Castro, pelo espírito Hermes. Então, já nesse romance aqui, a gente vai ver outras situações, né, que envolvem ali um casal. Então, eles eram apaixonados, mas o sogro não aceita essa união porque ela era pobre. E algum tempo depois que ela tem filhos, né, duas filhas, depois que ela tem duas filhas, mesmo assim, essa relação não melhora. E uma certa noite, o seu sogro morre. Ela é acusada, passa alguns anos presa, e quando ela retorna dessa prisão, ela vai ter que enfrentar a realidade agora e provar sua inocência. Então é uma história bem interessante, bem dramática, que envolve situações, preconceitos, amor, e ao mesmo tempo a pessoa buscar pela justiça, buscar pela verdade, né? Nesse outro livro aqui, que é Ninguém Foge da Vida, do autor Carlos Henrique de Oliveira, vai contar a história. Então nessa história aqui a gente vai conhecer Carolina, né, que vive na década de 1930, no período que vai acontecer a guerra. Então assim, ela se apaixona por um rapaz que ele é negro, a família não aceita, justamente por isso ela vai para a Europa, né, depois, e aí lá ela conhece um casal de judeus que, tentando escapar, né, tentando fazer com que seu filho se salve daquela guerra que está acontecendo na Europa, entrega Albert para ela e ela retorna ao Brasil. Então ela vai agora ver uma nova realidade, né, na sua vida para que possa reconstruir a sua vida aqui no Brasil de novo. Então assim, é um livro bem interessante que é contextualizado durante a guerra e que prende nossa atenção, né? Então em breve estarei trazendo aqui. O outro livro que também me chamou a atenção pela capa, e depois eu comecei a ler a sinopse e achei interessante, que é Os Amores de uma Vida, da autora Rose Elizabeth Mello. Então nesse livro aqui vai fazer com que a gente reflita sobre a nossa busca pela felicidade, que muitas vezes a gente imagina que é de uma forma e às vezes é totalmente diferente. Então o que realmente, né, vai importar aqui para cada um de nós. Então é realmente assim um livro que me chamou a atenção e que faz refletir sobre essas realidades diferentes e o que a gente busca de verdade na nossa vida. Um outro livro que é bem interessante, justamente para quem já conhece um pouquinho sobre a doutrina e por causa, né, de já conhecer um pouco mais sobre a obra de Zíbia Gasparetto, que é a autora de O Fio do Destino. Então, nesse livro aqui a gente vai conhecer como eram as reencarnações de Lúcius, né, que é justamente essa pessoa, né, que vem trazer aqui várias histórias para a autora. Ela já psicografou vários livros dele, e aqui nesse específico a gente vai conhecer como foi as reencarnações dele. Então Lúcius vai trazer algumas realidades, algumas situações que ele já passou,
nas outras encarnações, e é bem interessante mesmo. Então assim, em cada minuto uma escolha, em cada escolha um resultado, em cada resultado uma experiência. Experimentar é viver. Um outro romance que indico pra vocês é o Onde o Amor se Esconde, da autora Veridiana Mainaka. Eu não conhecia ainda a autora, eu não conhecia o livro, chamou a atenção também a capa. Então a gente vai ver aqui que as duas amigas, elas têm desejos diferentes, né? E que a realidade delas é completamente diferente do que elas podiam imaginar. Então cada uma se casa, mas enquanto Glória tem um casamento infeliz, já Marisa vai encontrar felicidade em um modelo que não seria aquele aplicado, né? Mas que eles são felizes. Enquanto que Glória vai buscar em outra pessoa aquela felicidade. Mas aí ela se questiona, será que realmente onde está a felicidade? Será num amor calmo, verdadeiro, ou em algo escondido que ela não pode declarar às pessoas, né? Então assim, é um livro que nos faz refletir sobre essas realidades e até que ponto podemos escolher, até que ponto o destino ou o universo conspira a determinadas situações que vão acontecer nas nossas vidas, né? Bem interessante. Um outro romance é O Poder da Escolha, de Zíbia Gasparetto. O principal objetivo é ser feliz, então a felicidade tem está sempre buscando a felicidade, né? As pessoas, quem quer ser infeliz? Apesar das situações que a gente vive, a gente está sempre buscando uma forma de conseguir nos realizar. E às vezes nós tomamos decisões que não são exatamente aquelas que vão nos levar a ser felizes. E às vezes não sabemos como sairmos daquelas situações. Então, nesse livro aqui, eu vou estar trazendo também esses questionamentos, essas situações, para a gente poder estar pensando em exemplos, em situações que a gente está vivenciando e que a gente vê outras pessoas, outros exemplos de pessoas, né, falando sobre o mundo, a vida, sim. Então achei bem interessante colocar aqui na lista. Um outro livro que é bem interessante também é Renascer da Esperança, da autora Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcius. Então aqui, nesse romance aqui, a gente vai refletir sobre situações que a gente acredita que seria a destruição, seriam grandes fardos que a gente carrega na vida. No entanto, ele vai servir para nos tornarmos mais fortes e aprendermos como realidades diferentes nos faz bem. O que a gente pode fazer para poder mudar, para a gente poder evoluir e ir adiante. Então assim, eu também achei bem interessante colocar na lista. Mas outro romance, que é o Quando o Amor Triunfa, de Gisette Marques. É um livro de época, envolto em um contexto, né, sobre a época da França, as revoluções, mas que traz algumas reflexões sobre a vida, sobre situações que as pessoas vivem no dia a dia. E muitas vezes a gente pode enxergar isso em outras pessoas, né? Realidades que às vezes está em outro país, em outro momento, mas que a gente consegue também enxergar naquele momento presente ali. Então assim, eu vou trazer essas reflexões em breve. Por fim, a gente vai falar também desse romance aqui, que é Quando a Vida Escolhe, de Zíbia Gasparetto. Você já viu que tem vários aqui de Zíbia. E aqui nessa história o homem ele acredita numa grande ilusão, que a vida é algo separado dele. Mas a realidade mostra que cada um é a própria vida se tornando gente. Portanto, quando você escolhe, é a vida escolhendo em você. A vida jamais erra. Assim, seja qual for a decisão que você venha tomar, no fim, perceberá que todos os caminhos estavam certos. Então, esse livro também nos faz refletir também sobre realidades, sobre situações que a gente vive, que a gente acha que a felicidade está longe de tudo, que a gente às vezes está triste, que não consegue resolver os nossos problemas, mas que não, que as nossas escolhas, as nossas situações, elas podem nos modificar e modificar a realidade. E então, o que é que vocês acharam dessas indicações? Já conheciam esses livros? Quais são os outros romances que vocês conhecem, que vocês gostariam de compartilhar com a gente as indicações? Deixem aí nos comentários. Eu estarei trazendo, né, outros vídeos falando sobre espiritualidade, falando sobre esses temas que giram em torno desses livros aqui. Eu acho bem interessante poder analisar sobre essas histórias e trazer, né, essas reflexões para as nossas próprias vidas. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!